Vão ver alguns irmãos que eu sei que têm compromissos, né, nesse dia, presentes aqui, né? Então, graças a Deus pelo feriado, né? Até alguns irmãos nossos trabalham em Minas, né? Tem feriado lá, né? Mas aqueles que estão aqui em São Paulo, né? Eu esqueci do feriado, né? Esqueci do feriado. Mas graças a Deus, né? Por estarmos aqui, podemos nos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor nesse dia especial, né? Então, queremos dar início ao nosso culto. Eu peço que você abra comigo lá em 1 Coríntios. Nós chegamos no capítulo 7, né? Então, hoje nós vamos ver o 8, tá? Versículo 1 do capítulo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Se você for encontrando, né? Vamos nos colocar em pé. Vamos fazer a leitura desse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, vamos ver aqui a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada, que nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor sobre este vídeo. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de chegarmos aqui na tua casa, de podermos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos livre de todo o mal que há em nós. Por favor, Deus, seja conosco aqui nessa noite, guiando as nossas mentes, os nossos pensamentos, que estejam afitos, ó Pai, no Senhor, na Sua palavra, e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir aqui nessa noite. Receba os nossos louvores e adoração, e por favor, Deus, atenda as nossas orações. Precisamos do Senhor, carecemos que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Então, seja conosco neste momento, que vamos celebrar esse culto. Que o Senhor, Pai, possa se agradar de nós. Pedindo a tua bênção e agradecendo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meu irmão, vai ter um pouco, né? Vamos cantar. O Richard vai dirigir. Vamos já dirigir o tempo agora para nós. Vamos ver o Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Todo mundo animado pelo nosso Senhor? Amém. É bom estar aqui de quarta-feira. Muitas vezes eu não posso estar, mas sempre na faculdade dá para vontade de estar aqui. Então é muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos cantar o primeiro hino dessa noite, número 305, Preciso do Senhor. 305 em voz de melodia, Preciso do Senhor. Vai ser Preciso do Senhor. Última palma. Vamos?
né, irmãos? Dá vontade de cantar as duas, né? Eu vou deixar uma observação aqui no negócio de melodia para a gente poder cantar as duas. Vamos para o próximo, número 311. Quão preciosas são as horas. Vai ser, pois é ele, o meu abrigo. Prontos? Após a oração, as crianças podem estar chegando para recolher. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por essa semana que está acontecendo, Senhor. É muito grande a oportunidade, Senhor, de estar na quarta-feira, é o momento de se voltar, Senhor, para a sua palavra, e se orar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, vai fazer em nossas vidas, e pela honra e pela glória que temos que dar ao Senhor no dia a dia. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando nossos corações, para que realmente possamos desenvolver aquilo pelo Senhor com alegria. É por tudo isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. 358.
pé, vamos cantar o último hino dessa noite, para nós encerrarmos o momento de adoração. Vamos cantar o 327, Dai-me a Deus uma alegria. 327 da alegria, Dai-me a Deus uma alegria. Vamos, penúltima pausa. Prontos? Amém. Os irmãos podem sentar. Jesus é só. Normalmente já é despedido, né? Mas só para lembrar que os irmãos vão ser bem objetivos nos pedidos, tá? O Daniel que está no time de guerra, né? Então ele fez um acordo lá de não ficar nos domingos para estar presente no culto, mas o acordo foi que todo feriado ele estaria. Então, coincidiu de pegar o feriado na quarta, então ele está lá. Então, os jovens, vamos dividir aí os homens com os jovens homens com os homens aqui em cima e as moças com as irmãs lá no fundo. E as crianças, a Débora também não está aqui, né? Manda se voluntaria? Obrigado. A Amanda vai cuidar das crianças no fundo e vai orar com elas. Né? Então vamos lá, né? Então vamos ter esse momento de oração. Né? Então, vamos.
Vem no Testamento, proposição de salvação, oportunidade dada, nem sempre Deus tem isso aqui, agora nós temos só tem uma última aula, no sexto, meia-noite, eu defendo de questões, aí eu consigo ter as partes. Aí eu não consegui as partes. Então, também é pela salvação de por segurança, né, no diário. Parece que é uma segurança, né? Você decide o que vai acontecer lá na frente, como vai ser. Quando nós temos essa característica, sem aquela fala de mudança, e precisa tirar, e pela vez,
Vamos teste. Eu acho que as crianças estão chegando, né? Não sei. Mas eles estão chegando. Nós vamos nos preparando aí para o estudo da palavra, né? Então, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós ainda não terminamos a leitura deste capítulo. Queremos aqui, né, fazer a conclusão dessa parte do capítulo, lançando para o 8. Quem dera chegamos lá no 11, né? Hoje, né? Em 35 minutos. Não dá, né? É impossível. Mas tá bom, nós somos em 1 Coríntios capítulo 7. Então nós já falamos aqui, né, na introdução. Falamos sobre as divisões que havia na igreja. Né? Então, estamos aqui no terceiro, que é a desordem na igreja. Tá? Então, isso vai. Aliás, terminamos, perdão, né? A desordem na igreja. Estamos no quarto ali, as dificuldades da igreja. Né? Que dá até o capítulo 15, quase basicamente já encerrando essa parte. Né? Então, no capítulo 4 aqui, nós falamos sobre as dificuldades na igreja. Então, a primeira parte, irmãos, da dificuldade que havia na igreja era concernente ao casamento. De fato, era um problema que estava na igreja. Porque a palavra de Deus foi escrita,
porque era necessário que a igreja soubesse desses assuntos. Como nós falamos, a igreja estava com um problema moral muito grande, né? Inclusive, né, falando lá do capítulo 5, né, do rapaz que estava tendo relacionamento com a madrasta, todo mundo parece que sabia, né, e a igreja estava assim, né, meio que não querendo mexer naquela situação, porque também, né, dentro da igreja estava todo mundo não. Mas boa parte dos irmãos estavam tendo problema com respeito a pecados, né, relacionados ao mau uso do sexo. Inclusive no capítulo 6, né, no capítulo 5 e 6, tratam deste assunto, né, eles estavam moralmente com problemas. E a cidade de Corinto era uma cidade muito promíscua também, então tudo estava levando a isso. Então no capítulo 7 começa a trazer alguns assuntos sobre o casamento, conselho relativo ao casamento. Até, irmãos, o celibato aqui, né, proposto por Paulo, né, que começa a dizer, olha, né, seria bom que as pessoas estivessem como eu, né, que os homens fossem como eu, né, que não tocassem em mulher. Então, lembrando que pode ser que Paulo era solteiro, no sentido de que nunca tenha casado, ou sido viúvo, né? Então, eu particularmente acredito que fosse viúvo, mas também não tem como provar isso, né? Só algo que eu achei muito interessante, eu nunca tinha ouvido rapazes dizendo que não queria casar. Moças, talvez até mais comum, moças falando que não querem se casar. Mas rapazes eu nunca tinha ouvido. A primeira vez que eu ouvi foi lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá, eu fui chamado para ensinar num acampamento. Tem o Batista Maranata, que é um acampamento das igrejas batistas independentes lá, né? E tem um outro acampamento que é dos bereanos. Então tem um grupo lá que tem uma certa comunhão com o povo batista desde a chegada dos missionários, né? E eles se intitulam também batistas, né? Você coloca na frente batista bereano, mas na realidade não é bereano mesmo, né? Nem a sigla original dos Estados Unidos nem batista somente bereanos. Mas eles têm um acampamento lá também, muito bonito, né? Então, eu fui convidado algumas vezes para ensinar lá. Eu achei interessante, né? Rapazes dizendo que não queriam se casar, né? Que não queriam se casar. Achei interessante isso, eu nunca tinha ouvido. Até falei lá no dia, foi a primeira vez que eu ouço isso na minha vida. Homens dizendo que não querem se casar, né? Então, parece que alguns ali estavam sendo sinceros nisso, né? Não sei, não podemos julgar os corações, né? Espero que não seja com intenções ruins, né? Porque, infelizmente, havia nas igrejas, né? Nas igrejas ali, houve casos de tratamento de pecados por causa da homossexualidade, né? Então, igrejas lá em que os líderes, regentes, o pessoal na frente da igreja eram homossexuais, né? Quando foi descoberto, né? Quando foi acertado, né? O caso de uma igreja lá, mas fez um limpa, né? Muita gente excluída por causa dessa corrupção do pecado da homossexualidade, né? Então, espero que não seja isso, aparentemente não é, né? Mas eu achei interessante isso pela primeira vez homem dizendo, né, que não queria se casar. Então Paulo é instruído a respeito do casamento, né? Já falamos semana passada, chegamos aqui no versículo 23, né? Fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Isso aí que nós falamos? Confirma comigo, né? Eu acho que sim, né? Então, irmãos, não somos nós, né? Nós somos de Deus. Então, o que nós falamos aqui a respeito disso? Deus não apoia divórcio, Deus não apoia isso, mas também a palavra de Deus aqui nos incentiva, né? A servir do Senhor, uma novidade de vida. E como é que nós chegamos até Cristo? Né? Que possamos servir ao Senhor, né, da maneira com que nós estamos, porque nós não precisamos de nada mais, irmãos, para servirmos ao Senhor melhor. Podemos servir ao Senhor melhor agora, né? Pastor, eu preciso santificar minha vida. Claro, todos nós precisamos, mas muitas vezes crentes usam de desculpa. Não, se eu fosse assim, eu faria. Aí ele nunca vai ser assim, aí nunca vai servir.
Então por que não começa a servir, né? Começa a servir para santificando a sua vida, para melhorar, para quando chegar lá na frente, né, poder olhar para trás e dizer, olha, eu orei, graças a Deus, no decorrer da minha carreira cristã. Então o texto diz, né, versículo 20, cada um fique na vocação como foi chamado. Né? Então que todos nós, né, possamos servir ao Senhor como estamos. Né? Agora vamos continuar aqui no versículo 24 e 25. Né? Eu acho que o 25 seria o ponto que nós chegamos mais. Né? Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Versículo 25. Ora, quando as virgens não têm mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer como que tenho alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa de instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está ligado à mulher? Estás livre de mulher? Não busque mulher. Versículo 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Então, vamos dar uma pausa aqui. Então, irmãos, o incentivo de Paulo, mais uma vez, aquele que está livre serve e pode servir ao Senhor melhor. Eu sei que, por exemplo, há igrejas, como a Igreja Católica, que eles implantam, né, por determinação o celibato. Se alguém quer servir ao Senhor, estou dizendo na Católica Romana, na grega não, na grega ainda os sacerdotes se casam, mas na Igreja Católica Romana mantém-se o celibato. Você quer ser um sacerdote, você vai, né, trilhar pelo caminho do celibato. E da mesma forma, tanto homens quanto mulheres. Agora, o porquê fazem isso? Talvez tentando pegar essa base bíblica aqui, né? Talvez tentando pegar essa base bíblica. Porém, fica um detalhe interessante, né? Que se a pessoa é celibatária, não tem esposa, consequentemente não tem marido, também não tem descendência, né? Não tem filhos, não tem para quem deixar heranças. Né? Então, automaticamente, né, todo bispo, né, acaba, né, por fazer o voto de pobreza também. Então, aquilo que ele adquire, aquilo que ele possui, não necessariamente vai ser deixado para outro. Né? Basicamente, né, seria da igreja. Então, há, né, relatos de que talvez a igreja tenha feito isso, né, por conta de manter o seu patrimônio, né, porque fica mais fácil sustentar um sozinho, né, e manter o seu patrimônio sem ter que deixar para a descendência. Né. Pode ser que seja isso, mas, né, isso não pode ser como imposição. Né. Então o texto que está dizendo, olha lá no versículo 28, mas se de casares não peca, e se a Bíblia se casar não peca. Então, ou seja, irmãos, né, não é pecado o casamento, né, é uma bênção. Porém, quando você olha no versículo 33, mas o que é casado cuida das coisas deste mundo e como há de agradar a mulher. Isso é um fato. Quando está casado, você tem mais uma preocupação. Tem mais uma preocupação, né, de serem dois. Então, Paulo, é claro que Deus determinou isso para ele, então ele ia levando o evangelho a todos os lugares, e era fácil, né? Por quê? Dorme em qualquer lugar, come qualquer coisa, né? Fica fácil o tempo, não precisa de se preocupar com o outro. Então, pastor, então eu acho que todo sacerdote deveria ser solteiro. Né? Eu acho que não. Acho que é o contrário.
sacerdote deveria ser casado. Né? Não que o texto lá de Timóteo, marido de uma só mulher, necessariamente tem que ser casado, não tem que ser casado. Tem que ser casado. Né? Mas, por que eu estou dizendo isso? Né? O ministério é muito complicado, né? Sozinho, para se fazer um ministério é complicado. Conheço igreja que tem um pastor que está viúvo, né? Já há um bom tempo, mas está naquele processo de conseguir alguém, né? Alguém interessado parece que está conversando com alguém para chegar ao casamento novamente, né? Mas é muito ruim, porque tem coisas que fica bem limitado para fazer, né? Então, um aconselhamento, uma visita, né? A gente fica difícil. Você vai fazer algumas coisas, até para dividir algumas coisas é bem complicado, né? Então, honestamente, pastor de igreja, pastor mesmo da igreja, solteiro, né? Tivemos experiências muito ruins aí no passado, e tentaram fazer isso, né? Não funcionou não, né? Então tem que ser, né, marido de uma só mulher, né? Então, pelo menos que seja casado, né? Mas vai questionar aí Paulo, né? Bom, isso aí é outro assunto, né? Mas aqui, irmãos, versículo 34, a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, como há de agradar o marido. Então, tanto o marido agrada a mulher, veja, no 33 e 34, a mulher já vai se preocupar em agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua vida, se tiver passado a flor de idade, se for necessário, que faça o tal o que quiser, não peca, casas. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua vida, faz bem. Então, mais uma pausa aqui. Então, quero servir ao Senhor, né? Quero agradar a Deus. Então, o incentivo aqui da palavra é continue como você está. Continue como você está. Mas aí o texto diz: olha, se você. Digamos que tem um casal que são noivos aqui, ó, versículo 36. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua vida, se tiver passado a flor da idade, se for necessário, a flor da idade aqui não ficou velha, não, viu? Passou a flor da idade, ficou velha, não casa mais. Não é isso, não. A flor da idade ela tem a capacidade de decidir sobre a vida dela, se vai casar ou não vai casar. Né? Porque, por exemplo, na nossa lei, se for casar abaixo de 18, o que acontece? Tem que o pai tem que ir lá e assinar o negócio. Porque se não assinou, cai no quê? Cai no crime, né? Cai no crime. É crime. Se de repente, porventura, a moça reclamar do crime, não vai preso. Como nós casamos, ele assinou, teve consentimento aí dos responsáveis. Depois dos 18 anos, passou a flor da idade. Né? Aí já está com capacidade de decidir, né, se vai casar ou não. Então, digamos aí que tem um casal. Né? Vamos servir ao Senhor? Vamos ficar solteiros? Vamos. Então, tudo bem, né? O versículo diz, né? Se for necessário, que faça o tal, né? O que quiser, ou seja, quer casar ou não quer, não quer. Né? Vamos parar por aqui, vamos tocar nossa vida sozinhos? Vamos servir o Senhor cada um sozinho? Você lá no seu carro, em primeiro lugar? Tudo bem. Não é o 37. 37 né? Quer dizer, se porventura quiser guardar, quiser casar no versículo 36 ou não, no 37, eu quero guardar, né, a minha pureza para servir o Senhor. Então também faz bem, né? Antes só do que mal acompanhado, né? Versículo 38. De sorte que o que dá, o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei, todo o tempo que o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim,
segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então, Paulo fala muito assim, Deus disse, e aí eu digo, né? As pessoas querem dizer que é a opinião de Paulo aqui, né? Eu não concordo nesse sentido, porque se Deus mandou pôr, foi inspiração de Deus. Então, é instruções de Deus aqui, tá? Quero servir ao Senhor só, né? Não consigo viver sozinho, não. Eu trabalhei com um rapaz não, o Senhor, ele era professor de matemática, ele dava aula à noite, e durante o dia nós trabalhávamos no almoxarifado central de uma empresa lá em Franca. Então, ele era professor, e aí a formação dele veio pelo escola de padres, né? A gente chama convento, não, como se fosse o convento, né? Mosteiro, ele estudou, né? E aí ele fez todo o trâmite, né? Aí quando chegou no dia de fazer o voto, o celibato, ele pensou bem e falou, não, né? Ele falou, não, eu não quero, né? Aí ele saiu, se casou, né? Casou-se, construiu família, né? E aí foi ser professor. Ele disse, não, eu não consigo viver sozinho, né? Não dá para viver sozinho, assim. Então, fica aí, né? Fica um desafio para os jovens, né? Seja como Paulo, né? Fica uma incentivo para os jovens. O pessoal da igreja que é assim, desculpa, né? Leva na brincadeira, que é legal. Ok, irmãos, seguindo aqui. Os escritos finais, né? Versículo 39 a 40 já li, né? Mas será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também o público que tem o Espírito de Deus, né? Então, talvez para servir esse em missões, né? Eu conheci um rapaz que ele já tinha juntado todo o dinheiro para ir para a África e ele iria sustentar ele mesmo, né? Ele estava sozinho, ele já tinha juntado todo esse dinheiro, né? Estava tudo guardado, ele ia para a África, ia ficar lá só, né? Mas aí apareceu alguém, né? Ele está casado hoje, né? Então, letra B, conselho relativo às coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos lá, no versículo 1 até o versículo de número 13, estão os princípios aqui. Versículo 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, foi a leitura que nós fizemos no início do culto, vamos só dar uma pausa aqui. O Paulo agora vai começar a dizer sobre coisas sacrificadas aos ídolos. Por quê? Lembrando que, Corinto, uma cidade politeísta, então tinha Deus para tudo, para todos, então extremamente depravada, e tinha um templo, até mencionei, né? Templos assim, onde sacerdotisas estavam ali para se prostituir com aqueles que chegaram no templo. E evidentemente nós tinha até açougue dentro do templo, né? Dá para você comprar carne, porque carne é sacrificada aos ídolos. Então, você comprava ali, normalmente talvez até meio comum entre o povo ir lá comprar, né? Tem preço mais barato, mais acessível, lá na carne até mais nova, né? Então as pessoas tinham talvez essa facilidade de ir e vir. Para nós aqui, na nossa cultura, talvez o que mais é associado para nós, com respeito à carne sacrificada aos ídolos, é a festa junina, né? Acho que é o que mais perto chega disso, né? Eu sei que tem igrejas, por exemplo, igual a congregação cristã, que eles, assim, até no casamento eles não comem, né? Então, foi feito um casamento, digamos, fora da igreja deles, não comem a comida lá porque lá foi sacrificado a ídolos, né? Se você orou pela comida, você
você ofereceu ela aos ídolos. Né? Então, para nós, na nossa cultura, talvez, o que fica mais claro aí é a festa junina. Então, o crente não faz festa junina, faz festa caipira, né? Mas é muito ruim, né, essa questão de fazer uma festa caipira, né? Parece que fica uma tentativa de imitar, né, o evento, né, e tudo. Então acaba ficando muito ruim essa questão. Na mesma data, né, porque é a data propícia para isso. Mas irmãos, né, nós observamos, né, teve que entrar lá na chave, não teve? Não teve? Chave de gengibre? Chave de gengibre. Foi chave de gengibre lá, né, por 2 vezes lá durante a tarde, eu tomei chave de gengibre. Irmãos, a exortação aqui é que só existe um Deus. Amém? Tem 2? É só um. Então, aquilo que é sacrificado ao ídolo é sacrificado a quem? Ninguém. O ídolo não é nada no mundo. O ídolo não é nada no mundo. É isso que o texto está ensinando. O texto está dizendo assim: vai sacrificar os ídolos? Que ídolo? Para nós, não faz diferença alguma, porque somos pertencentes a um Deus só. Mas aí é o versículo 5, né? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, o que está dizendo o texto aqui? O ídolo não existe. Não existe. Então, coisa sacrificada aos ídolos. Se a pessoa come por causa da sua fraca consciência, é contaminada por causa da sua fraca consciência. Então, tem pessoas que comem ali, o ídolo mesmo, está comendo ali, pensando que foi sacrificado ao ídolo dele mesmo. Então, a consciência dele é muito fraca, ele é contaminado por causa da sua consciência, não por causa da comida, por causa da sua consciência. E aqueles irmãos que, como nós acreditamos que eram só um Deus, se eu comer aquilo que é sacrificado aos ídolos, o que vai fazer para mim? Nada. Diferença alguma. Posso comer? Posso comer. O que é o ídolo? Nada. Então, digamos que tem um trabalho ali, uma cruzilhada, tem alguma coisa ali, passa lá e pega e come. Eu não vou mexer. Não vou mexer. Né? Talvez, irmãos, mais pelo meu respeito, deixar bem claro, irmãos, batistas são conhecidos pelo respeito e pela guerra, a guerra que nós travamos com sangue, mas não combatendo com luta. Nós guerreamos derramando o nosso sangue por causa da liberdade religiosa. Então fomos mortos por causa da perseguição religiosa. A batista sempre defendeu a liberdade religiosa. Então, por não ofender a religião do outro, não vou mexer. Mas digamos, irmãos, que eu estou com fome, o negócio está sério, e está lá, eu vou comer. E eu falo, não, eu vou comer. Agora presta atenção, irmãos, o que Deus vai dizer? Talvez tenha algum irmão aqui que diz, o senhor vai comer? Não, por causa de você eu não como. Por causa da consciência do irmão, que não compreende isso. Ou porventura alguém vai me ver comendo e fala, não, então vamos fazer isso. Imagina a igreja inteira procurando as encruzilhadas. Cadê? Pastor, eu vou comer todo mundo. Também eu estou incentivando, né, levando os irmãos a pecarem por causa da consciência fraca. Então, o versículo diz, irmãos, né, no versículo 8, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, se não comemos, nada nos falta.
Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então, se eu vou escandalizar os fracos, eu não vou fazer. Então, versículo 10. Porque se alguém te vir a ti e tem conhecimento sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? Quer dizer, imagina lá, eu já citei esse exemplo aqui, né? Estava lá em Cuiabá um dia, né? Acho que era acampamento de senhora, não lembro o que era. Eu sei que eu estava lá e aí eu fui num restaurante sozinho. Restaurante na esquina, numa avenida, perto da igreja. Né? São 4 avenidas que circundam a igreja. Né? Então eu estava do outro lado. Na esquina. Aí eu pedi uma maçã, um tubaína, né? Rapaz trouxe aquela garrafa assim, pôs lá. Aí tá na garrafa assim, tá impresso cerveja. No casco da garrafa. Aí eu disse, e agora, hein? E agora, eu passo meu irmão aqui, passo outra pessoa. Ah, não, o pastor bebe cerveja no bar, não. É um restaurante, mas é aberto. É só uma varanda assim, aberta. A bebida, movimentada. Ele passa, não dá nem para te parar, né? Você só vê que é um casco ali. Pode ser que pense que é uma tubaína, né? Pode ser que outros. Não, lá, então podemos seguir a nossa vida. Né? Assim como o dia que eu fui no rodeio. Né? É sério, né? Não vou dizer isso para desmerecer, né? Para exaltar o pastor, tá bom? Eu frequentava rodeio, eu sempre gostei muito, menino. Ia no rodeio, e sempre estava aquele questionamento: será que é certo ir no rodeio? Será que é certo? Porque eu tinha o parque, ia lá, montava o parque de diversão, né? Tinha o rodeio, tinha a parte que era o show. 3 ambientes assim. Então eu ia no rodeio, eu queria ficar no rodeio e no parque. O show não me importava. Só que ficava aquela questão: será que é certo ou que é errado? Que é certo ou que é errado? Que é certo ou que é errado? Quando eu subindo a escadaria assim, né? Dedicaram ao pastor Roberto, Dona Cátia, Joana Cristina, pastor Daniel Mor, Dona Janice, Natan, acho que era Natan, esqueci o nome da moça, né? Mas estavam todos ali. Eu olhei para o Alexandre e falei, não, então é certo. Então é certo. Agora, pega o contexto por causa da carta explicando às vezes. O pastor Roberto está lá no contexto dos Estados Unidos. O que era rodeio lá? Bem diferente do que é aqui, né? Nós que tem um momento da oração, tem um momento da devoção à santa, tem um momento ali que vão fazer um culto ali a um ídolo. É sério, é um culto ao ídolo, né? Faz um culto ao ídolo, pedindo proteção e tal. Então, para eles, lá não é esse contexto, lá é outra coisa. Né? E ali está associado assim: o show estava lá do outro lado. Né? Então, acabou o roteiro, já começa o show. Já fica um clima estranho, né? Às vezes as pessoas lá nos Estados Unidos estão com famílias, aqui não era necessariamente isso, né? Então, mas é bagunça mesmo. Né? Então, talvez seja esses pontos. A consciência dele estava boa, mas contaminou a minha, que era fraca. Não estou culpando ele, tá? Não estou culpando ele. Não estou culpando ele. Por que eu não estou culpando ele, irmãos? Porque naquele dia, eu não me lembro, estava prestando atenção no tempo, mas tinha um palanque montado. E no palanque estava o pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo é um vereador de Franca antigo. Sabe? Assim, ele era pastor da presbiteriana, é um pastor antigo de Franca, nem sei se ele está vivo, ele era cadeirante. E ele era vereador, ele sempre foi ligado à questão da política da cidade. E o pastor Ronaldo estava lá no palanque, e o pastor Ronaldo frequentava a igreja de vez em quando, em vinha dos cultos. E sempre a gente ia chegando, põe a cadeira dele assim, participava do culto com a gente, quase que assim, talvez umas 3, 4 vezes por ano ele vinha culto. Lembra dele? Não. Ele vinha, põe a cadeira ali, participava do culto, ele viu o pastor Roberto. Aí ele pegou o microfone. Só queremos agradecer aqui
ele nasceu o pastor Robert Smith, né? Da Igreja Batista Independente e tal. Aí foi quando caiu a ficha, né? O pastor Werder, ele falou de púlpito isso, que eu estou falando aqui para os irmãos. Né? Que ele disse, nunca mais eu vou. Eu ia contar essa história do púlpito, eu disse, nunca mais eu vou. Né? E talvez você viu o dia ali, eu continuei indo, né? Até que depois eu parei, né? Passaram alguns anos. Mas a consciência é fraca, irmãos. O irmão, qual escrito que é sacrificado aos outros? Versículo 11. E pela consciência perecerá o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. E por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Então, se eu vou ter alguma atitude, irmãos, talvez não é errado, mas que vai te causar prejuízo, vai te escandalizar, que vai te levar a pecar, então eu devo deixar de fazer. Eu sei que recentemente, né, tentaram apoiar esse texto aqui a tatuagem, né? Então, quer dizer, a tatuagem é errada porque nós nos escandalizamos ainda. O dia que a igreja parar de se escandalizar, a tatuagem passa a ser certa. Bom, eu acho que não, né? Acho que não. Eu usei o papel, o caneta, eu tinha muito lugar para desenhar, né? Não precisa desenhar no corpo. Aí é outro assunto, não precisamos entrar. Mas sim, é uma base bíblica. Se não se escandaliza, para que vai fazer, né? Bom, irmãos, o nosso tempo não dá para avançarmos muito além ainda, mas aqui teria as ilustrações do princípio. Vamos fazer nessa manifesta. Vamos começar a ler o capítulo, para no meio, né? E pelo menos tentar terminar um capítulo por semana, né? A intenção era até acabar mais rápido, mas também, né? Para onde vamos, né? Só o céu agora, estamos aguardando o céu. No instante estaremos aqui. Então, resumindo, irmãos, né? Então, as instruções a respeito do casamento, né? O casamento é uma bênção e dá para experimentar na terra um pedacinho do céu, sim. Tá? O casamento é uma bênção, né? Eu não gosto e sou contra pessoas casadas que estão no mau casamento, né? Então, não deve ser feito assim. O casamento é uma bênção, né? Se porventura, como eu mencionei aqui, igual vinha acabar, rapazes dizendo, eu vou permanecer solteiro, vou servir o Senhor assim, né? E conseguir, e forem fiéis, nessa decisão, ok, né? Mas se não, melhor é casar do que se abrasar, né? Case e sirva ao Senhor, né? Vai ter uma certa limitação, é claro, né? Até no capítulo 9 aborda esse assunto, né? Quando é que Paulo pergunta, né? A respeito dele, né? Será que ele não tem o direito de levar uma esposa, né? Quando fala sobre o sustento, né? Os demais apóstolos tinham esposa. E ele fala, será que eu não tenho direito também de levar minha esposa? Por conta da questão financeira, né? Pesa um pouco mais nesse sentido. Mas é claro que também, eu creio, irmãos, né? Olhando para o Timóteo, né? Que a pessoa tem também uma capacidade. Então, eu posso dizer afirmativamente para os irmãos, né? Se porventura eu estivesse sozinho, não conseguiria fazer a obra do Senhor sabendo quem sou, né? Claro que minha esposa, ela contribui, né, de uma maneira muito significativa para o ministério, né? Então ela às vezes, né, pega as minhas cargas, né? Talvez nem é responsabilidade dela, mas acaba pegando, né? E aí nós acabamos acordando duas obras, né? Três obras, né? Ou seja, quando um cai, o outro levanta. É melhor serem dois, porque a paga é melhor. Então, nesse sentido, fazer que ela tenha sido, né, fundamental para o ministério, né, justamente nessas horas, né? Segurando, sustentando, né? E realmente ajudando mesmo. Então, posso dizer que até para a igreja, né, eu concordo, já ouvi isso, pastores, inclusive até o pastor Paulo, né, pastor de igreja mesmo, tem que ser casado. Né? Concordo plenamente com isso. Né? Se for um ministério extra, como música, outro detalhe, né? Daria para ser assim, né? Mas realmente o líder, né? Concorda que tem que ser casado. Né? No
Que Deus abençoe a leitura, né? Então, acabou o mês de junho, não tem perigo mais de nada da festa junina, não, né? Ah, tem festa junina? Tá bom, então vamos encerrar a oração. Mas pense, irmãos, não contamine a consciência do fraco, viu? Tome cuidado com isso, viu? Tome bastante cuidado para não contaminar a consciência daquele que é fraco. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por podermos estudar um pouco da Sua palavra. Obrigado por cada um que pôde chegar aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, o restante da nossa noite. Nos dê um tempo de descanso, que possamos estar dispostos, Deus, para o trabalho. Aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que possamos cumprir a Tua vontade. Seja conosco, nos guiando pelo que a palavra do Senhor ensina. Possamos, Pai, aplicá-la nos nossos corações a cada dia. Peço a Tua bênção e agradeço. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, o povo de Deus disse? Só avisando os avisos finais, irmãos, amanhã a aula de música. Tem pessoas que pediu férias aí, né? Ou vai ter férias na aula de música? Não, a aula de música não tem férias, não. Não dou férias, não. Amanhã tem aula de música, viu? Alguns vão estar aqui abertos para ver se não estarão, mas acho que os demais, se puderem estar, 7h30, aula de música. No sábado, né, o nosso evangelista menu haverá, tá? Temos um treinamento de líderes na Franca, os pastores estão se unindo para passar um treinamento de líderes com os jovens, que trabalham com os jovens. Então os rapazes estarão recebendo esse treinamento, vai ser o dia todo, começando na sexta-feira à noite, e aí o dia todo, né? Intensivão aí, né, para os meninos estudar. Acho que são 6 ou 7 lições, né? Então são 7 mais os cursos, 9 horas de instrução. Vai ser bem puxadinho para eles, né? Mas com certeza vai ser uma benção, né? Então no sábado, né, nós temos esse compromisso lá. Então não vamos estar aqui, a menos que tenhamos aí, né, precisamos de um voluntário, que esse voluntário para assumir essa parte. Né? Eu quero assumir essa parte da liderança, né? O nosso grupo é o grupo certo, né? Eu quero assumir o grupo do ceifeiro, do certo, né? Acho que é certo esse que eu pus, do certo. Tem que olhar, né? Mas deve estar aqui por causa do tempo que eu olho depois. Mas está no sábado. Nunca achei uma coisa tão fácil assim. Pescar. Tá? Então eu quero fazer parte do Conselho de Integração Pescar. Né? Eu quero ser o organizador aí. Né? Aí não necessariamente depende do pastor estar aqui. Né? Qualquer um poderia estar à frente disso. Então, no domingo temos o nosso almoço para os aniversariantes. Então, todos, né, que fizeram aniversário, abril, maio e junho. Né? Vamos comemorar agora no próximo domingo, que é o segundo domingo do mês. Lembre da sua oferta para a compra dos bancos também. Ok? São esses avisos? Só, né? Tem mais algum? EBF, obrigado. Né? Então temos a EBF, dia 18 e 19. 19, que é, sem ser próximo sábado, outro. Tá? Marcamos esse dia por falta mesmo, né? Como responsável, falta de dias. Porque nesse dia, que é o dia 19, tem a premiação dos jovens. Tá? Então, tem os jovens, né, que decoraram versículos, fizeram seus devocionais, eu incentivo todos, tá? Pegue, inclusive vou postar, me lembro de postar o devocional desse mês, tá? Vou postar o devocional desse mês aí no grupo da igreja, né? Jovens, faça o devocional, faça sua leitura, frequente o culto dos jovens, né? Você ganhar a premiação também, né? A cada 3 meses tem essa premiação. Então, incentive os jovens que conseguiram, que vão participar da premiação. Tá? Porque é digno, né, o que honra, né, o seu salário de
nos viramos por aqui, né? Os demais aí que não estarão lá na premiação, vão reunir as coisas para fazer aqui. Eu sei que os que estão na premiação vão ficar chateados porque queriam estar aqui. E às vezes nem vão na premiação porque querem ajudar aqui. Mas, né, se fica à vontade para que vocês tiver a premiação decidirem o que fazer, tá? Então, aquele que casa, tudo bem, com casa, então quer ir para lá, tudo bem, quer ficar, tudo bem. Né? Mas eu aconselho, né? Vai lá, vai ter o tempo lá pela dedicação que você teve todos os meses. Né? Mas se quiser ficar também, não tem problema. Né? Tem mais algum aviso? E do pastor Leonil será no último final de semana, né, do mês. Né? E se os pais puderem levar as crianças lá também, né? Será uma vez. Ok? Mais algum aviso? Não? Então, agradecemos, né, hoje a presença da Ruth conosco. Né? Então, o pai dela, né, o pastor Francisco, passou aqui na cidade, né? E ficou um tempo, né? Foi bom que nós tivemos um tempo de café da manhã, né? Queremos conhecê-lo, conversar com ele, né? Nós tivemos um tempo abençoado em casa, né? Com os pais, aí ontem também, né? Deu para a Ruth lá em casa, a gente ficou lá e teve um tempo abençoado. Então, agradecendo a sua presença, meu Deus abençoe. Vamos saudar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Não tem mais? Vamos ver a Maria conosco, né? Então, um lugar aqui, né? Pode deixar vindo, né? Mais alguém? Não? Vamos colocar em pé, vamos colocar? Perdão, Amanda. Nossa, desculpa. Eu já é tão de casa que, né? Mas obrigado, Amanda. Obrigado pela voluntariedade aí, né? Precisou das crianças, eu faço. Obrigado por ter esse voluntariado, tá bom? Né? Então, agradecemos pela sua presença também. Ok? Então, uma oração voluntária que nós vamos orar. Seguindo por Deus. Deus, meu Pai, graças a Pai, pela mensagem que nós temos, para você ter sabedoria, para cada um aquilo que te agrade, para você refletir naquilo que está sendo falado. Senhor, trabalho no nosso coração, Pai, que nós sejamos fiéis ao Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando em nossas dificuldades. Senhor, abençoe a nossa igreja, Pai. Cada um, Pai, que nos família, seja perturbado, qualquer outra coisa. Que esteja visitando os corações e falando com eles também. Abençoa essa nossa noite, esteja nos levando para a nossa casa, abençoe o restante da nossa semana, cuide mais de nós, que nós tenhamos imerso, Deus, que nós temos como testemunho guardado, Deus, nós somos filhos do Senhor, por isso podemos nos portar com nós. Tudo que é bem feito, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Como é que são as outras despedidas?